O que a Bíblia diz sobre o nascimento de Jesus e onde teve origem o dia 25 de dezembro? É sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Eu sou Júnior Castro e trago informações preciosas para você que ama o conhecimento bíblico. Sempre utilizamos o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreendermos as Escrituras Sagradas. Se você tem alguma dúvida sobre o Natal, se você, como alguém que ama a Deus, pode celebrar, eu quero mostrar este vídeo de um padre falando e aí você tira as suas conclusões. Por causa do Deus Sol, do Deus Mitra e por causa das Saturnais do Império Romano, portanto havia o grande Deus Sol com as Saturnais era o Deus do Império Romano. O grande Deus Sol com as Saturnais era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nós protestantes não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Meus irmãos, diante do que você viu aqui, você pode concluir se é mister celebrar Natal ou não. E para a introdução eu quero deixar algo que o próprio Yeshua falou, que encontra-se no Evangelho escrito por Matitiyahu, Mateus, capítulo 22, verso 29, que diz: Então Yeshua lhes escreveu: Vós estáis equivocados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Elohim. Matitiyahu 22 e 29. As autoridades históricas demonstram que, durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os nazarenos, que eram os primeiros seguidores de Yeshua, eles não celebravam o Natal. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Romana, em meados do 4º século. Somente no 5º século foi ordenado que o Natal fosse celebrado para sempre como festa cristã, no mesmo dia da secular festividade romana, já que não conhecia-se a data exata do nascimento de Yeshua. Bom, se fosse da vontade de Yahvé que guardássemos e celebrássemos o aniversário do nascimento de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, ele não haveria ocultado a sua data exata e nem nos deixaria sem nenhuma menção a esta comemoração em toda a Escritura Sagrada. Nós podemos contemplar as Escrituras e vermos que não existe menção de comemorarmos o seu nascimento. Ao invés de envolvermos numa festa de origem não encontrada na Bíblia, mas somente na história, e quando olhamos para a história, vemos o paganismo. Nós somos ordenados a adorar a Yahvé, a relembrar biblicamente a morte do nosso Salvador, e a biblicamente pregar essa morte e o seu significado, a vitoriosa ressurreição do nosso Salvador, sua próxima vinda gloriosa e a sua mensagem de salvação para aqueles que creem verdadeiramente, e perdição para os que não creem em Yeshua e não obedecem os seus mandamentos. Eu já posso lhe afirmar categoricamente que Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro. Quando ele nasceu, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam o rebanho durante a vigília da noite. Lucas capítulo de número 2, verso de número 8. Isso jamais pode ter acontecido na Judéia durante o mês de dezembro. Os pastores eles tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro, as abrigavam para protegê-los do inverno que se aproximava, o tempo frio e de muitas chuvas naquela região. A Bíblia nos prova que em Cantares capítulo 2, versículo 1 e Esdras capítulo 10, 9 ao 13, que o inverno era uma época de chuva, o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante as frígidas noites no campo. É também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuva e frio, como essa festa se introduziu nas igrejas.
A nova enciclopédia de conhecimento religioso de Skaf Hazag, ele explica claramente em seu artigo sobre o Natal, que diz assim: não se pode determinar com precisão até que ponto a data dessa festividade teve origem na pagã Brumalia, 25 de dezembro, que se erguia a Saturnália, de 17 a 24 de dezembro, e comemorava o nascimento do Deus Sol, no dia mais curto do ano. As festividades pagãs da Saturnália e Brumalia estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Essa festa agradava tanto que os cristãos viram como simpatia uma desculpa para continuar celebrando as 100 maiores mudanças no espírito e na forma de observância dela. Os nazarenos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra as frivolidades indecorosas como se celebrava o nascimento de Yeshua, enquanto os nazarenos da Mesopotâmia acusavam os cristãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitar como cristã essa festividade pagã. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do quarto século, os nazarenos eram poucos, embora estivessem aumentando em número e eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino, no quarto século, que se declarou cristão, elevando o cristianismo ao nível de igualdade com o paganismo, o mundo romano começou a aceitar este cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a centenas de milhares desses. Tenhamos em conta que essa gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria carnal, muito especial e agradável ao povo, que não queria de forma nenhuma suprimi-la. O artigo que já citei aqui revela como Constantino e a influência do maniqueísmo que identificava o Filho de Deus como o Sol. Eles levaram aqueles pagãos do século IV que tinham pseudamente se convertido em massa ao pseudo-cristianismo, a adaptarem a sua festa no dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando-lhe o título de Dia do Natal, o nascimento do Filho de Deus. Assim foi como o Natal se introduziu em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã do culto ao Deus Sol. A enciclopédia britânica diz: a partir do ano de 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios idólatras e adoradores do Sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. E essa é a verdadeira origem do Natal. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, fundado por Nimrod, neto de Cam e filho de Noa. O nome Nimrod se deriva da palavra Marad, que significa rebelar-se. Nimrod foi poderoso caçador contra Yahvé. Sefer Bereshit, Gênesis capítulo 10, verso 9. E para combater a ordem de espalhar-se, criou a instituição de ajuntamento ou cidades. Ele construiu a Torre de Babel, Babilônia, como um quadruplo desafio a Yahvé. E o seu ajuntamento e a intenção era tocar os céus, forma eterna de adoração aos astros. Nimrod fundou Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. A Babilônia é um sistema organizado de impérios e governos humanos, de explorações econômicas, de todos os matizes de idolatria e ocultismo. Nimrod era tão pervertido que, segundo os escritos, casou-se com a sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Depois de prematuramente morto, sua mãe e esposa propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. E ela declarou que, em cada aniversário de seu Natal, o nascimento dele, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data do seu nascimento era de 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal.
Semíramis se converteu na rainha dos céus e Nirode, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nirode também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e o filho Semíramis e Nirode, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Essa veneração se estendeu por todo o mundo com variação de nomes, segundo os países e línguas. Por surpreendentemente que pareça, encontramos os equivalentes da mariolatria muito antes do nascimento de Yeshua, o nosso Messias. No quarto e quinto século, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos e dissimulando-os sob o nome de cristianismo. Foi quando se popularizou também a ideia de a rainha do céu e o seu filho, especialmente na época do Natal. Aí vieram os cartões de Natal, as decorações e as cenas de presépio refletem esse mesmo tema. A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia, esta envolvida na apostasia organizada que também tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos passados. No Antigo Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu no dia 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido já celebravam esta data séculos antes da vinda de Yeshua. Yeshua, o verdadeiro Messias, ele não nasceu em 25 de dezembro. Os emissários e a comunidade primitiva jamais celebraram o natalício de Yeshua, nem nessa data e nem em outra data qualquer. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe sim a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a sua morte. 1 Coríntios 11, 24 ao 26, João 13, 14 ao 17. Essa falsa adoração continua até os dias de hoje, desde que o imperador Constantino mudou o sábado da lei e estabeleceu a guarda do domingo, em homenagem ao Deus Sol Tamuz. Constantino fez isso em 7 de março de 321. Isso foi só o começo. A grande prostituta sutilmente desde então veio modificando e acrescentando a palavra de Deus, fazendo com que os cristãos inocentes sejam idólatras e hereges. E toda essa idolatria vem maquiada. Tamuz era um representante da árvore de Natal. Tamuz tinha de si uma simbologia de adoração indireta, uma árvore, ou seja, o mesmo era adorado através de qualquer espécie de árvore. A espécie variava de cultura para cultura. Por exemplo, na primeira cultura babilônica, a árvore era uma espécie de pinheiro. Antigamente, no dia 25 de Tebet, correspondente no nosso calendário ao mês de dezembro, comemorava-se em toda a Babilônia o nascimento de Tamuz. O mesmo era considerado o vivificador da natureza. Por ocasião do seu aniversário, toda a Babilônia era enfeitada com pinheiros, que era a árvore de sua predileção, por ter um formato piramidal. Resumindo, ter uma árvore de Natal em casa é uma alusão ao culto a Tamuz e no ocultismo oriental, onde os espíritos são invocados por meio de uma árvore. De acordo com a enciclopédia Barça, a árvore é de origem germânica. Foi adotada para substituir o sacrifício do carvalho de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Vou lhe dar algumas referências bíblicas para que você confira. Deuteronômio 16 e 21, Isaías 44, do 14 ao 17, Jeremias 42, 2 ao 6 e Oséias capítulo 4, verso 13. Vemos que os povos desde a antiguidade possuíam um mau hábito de utilizar a madeira, assim como as árvores, com os fins de idolatria. E para finalizar, nos tempos antigos, quando as tradições romanas estavam sendo suplantadas pelas tradições orientais importadas, os maiores festejos realizavam-se em honra do deus Mitra, cujo nascimento se comemorava na data de 25 de dezembro. O culto de Mitra, o deus Sol, da luz e da retidão, penetrou em Roma no primeiro século antes da era messiânica. Mitra era o correspondente do iraniano babilônico Tamuz. A data entrou no calendário civil romano em 274,
quando o imperador Aureliano declarou aquele dia o maior feriado em Roma. A data assinalava a festividade mitraísta do Natalis Soli Invictus, o nascimento do Deus Sol Invencível. Através do casamento de Roma com a Igreja, o dia 25 de dezembro foi maquiado ao dia do nascimento de Jesus para que pudesse adentrar sutilmente nos altares cristãos, fazendo com que muitos, através do Natal, adorem inocentemente o Deus Sol até que saibam disso e possam se desvincular de todo esse vínculo pagão. Eu não posso finalizar sem antes lhe alertar sobre o grande castigo que Deus trará sobre a grande Babilônia, considerada a Igreja Romana, que abrange todo o cristianismo que incorporou as suas comemorações. Queridos irmãos, se amamos a Deus e ao seu Filho Yeshua, temos que romper com qualquer elo que nos une ao paganismo romano e às suas práticas abomináveis por Deus. E você, o que acha em comemorar o Natal? Não é nada demais? Ou acredita que é preciso sim romper com toda essa celebração que tem uma conotação pagã? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Desde já agradeço pela sua audiência e espero encontrar você no próximo vídeo. Paz e bênção sobre a sua vida em nome de Yeshua. Amém.